Que traz, né, esse livro. Ele é o escritor desse livro. Nós vamos estar pensando um pouco, né, dentro dos escritos dele. E ele inicia com o Salmo 98. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora para nós podermos ler juntos o início do Salmo 98. Não estou ouvindo nada, pastor Jânio. Vou ter que ligar o celular de novo. Depois, se eu ligar o celular, fica aquele barulho. E agora, Jesus? Não estou Então, ouvindo Elisete, nada. é porque a irmã está com dois aparelhos ligados, não é assim? Irmão Júnior Donato. Paz do Senhor, pastor. Paz, colega. Tudo bem? Graças a Deus. Alegria poder rever o Cleudson. Igualmente, pastor. Fico feliz. Então, vamos estar abrindo a nossa Bíblia, o Salmo 98. O salmista, ele diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O salmista aqui, ele está exatamente com esse propósito, né, de trazer à memória para a geração presente, e com essa proposta, né, de que essa mensagem ela continue a ser propagada, porque é exatamente, né, essa mensagem de coisas que aconteceram no passado e muitas das vezes nos impulsiona a continuarmos com muita força, com muita alegria, trabalhando no presente. E eu creio que, ao estudarmos, né, a história dos batistas independentes, com toda certeza, o Senhor vai estar trabalhando em nossas mentes, no nosso coração e trazendo esse ardor, né? Esse desejo de poder servir o Senhor cada dia melhor, né? Com todas as nossas forças. Eu creio que o nosso objetivo é estar estudando a história, mas também esse objetivo de sermos impulsionados, impactados, né? Através dos estudos, a olharmos para frente e buscarmos, né, trabalhar no reino do Senhor. Então, eu gostaria de pedir meu irmão Cleudson para orar com a gente agora, pedindo a Deus, primeiro agradecendo, né, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos, por esse privilégio que o Senhor nos proporciona através do CT Bisba, de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E também pedindo ao Senhor que Ele possa nos direcionar, que Ele possa trazer luz à nossa mente, ao nosso coração, de maneira que nós possamos compreender da melhor forma possível
o que nós estaremos estudando. Então, Leudson, ora com a gente, por favor. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Que Tu possas estar abençoando esse seminário, Senhor, a direção, as pessoas que estão envolvidas, Senhor, nesse trabalho do seminário, Senhor. Os professores, que possa abençoar cada um deles com as suas respectivas famílias, Senhor, dando sabedoria, dando discernimento, Senhor, e capacitando a cada um deles cada dia mais, Senhor. Que Tu possas estar, Senhor, abrindo as nossas mentes, Senhor, para esse ensinamento, Senhor, que Tu possas usar o Teu Filho, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor, que esse conhecimento seja extraído para nós, Senhor, que possamos usá-lo, Senhor, no transcorrer das nossas vidas, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, em que o Senhor queira, Senhor, que nós possamos te servir, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, deixa eu fazer uma chamada aqui, tá bom? E aí a gente já ingressa com os nossos slides, tá? A Ilza, Aqui, Pai do Senhor. Ana Marta, Angelina, Presente, pastor. Silene, Presente, pastor. Silene, né? isso. Cíntia, Aqui, boa noite, paz. Clemilton, Opa, nós aqui. Leudson, Daniele Novaes, Aqui, pastor. Daniele Ramos, Danila Ramos, Presente. Danila- Presente, pastor. mudando o nome, já mudou o nome de Angelina, agora também mudando o seu. É, Mas tem Edson, pastor Edson, pastora Marisa, acho que ela está me vendo. Elaine, A querida. Paz, minha amada. Gabriele, Jeane, Jéssica, Não sei. Daclécio, Ok, professor. Presente. Jaira, Aqui. Jalber, João Carlos, Presente, professor. Leonardo, Tô aqui, minha joia. Lucilene, Marcos Paulo, Paulo está em viagem, pastor Jânio. Ele está numa convenção da igreja. Não sabia se ia poder participar da aula hoje. obrigado. Pastora Marisa, Que prazer te ver, pastor. Que bom te ver. Presente. alegria para mim também.
Que prazer. Marta Eugênia. Ricardo. Sérgio Vieira. Pastora Silvana. Thalita. Presente. Wilton Donato. Júnior. Presente, professor. Nossa, tem alguém que eu não falei o nome? Acho que não, né? Todos estão aqui na lista. Então, deixa eu falar para vocês qual é a nossa proposta, né? A nossa proposta é podermos estudar a história dos batistas independentes e como nós vamos estar fazendo a nossa avaliação. Como é intensivo, né? A nossa avaliação ela está relacionada à presença aqui na sala, à participação, e nós estaremos passando para vocês, né, o resumo desse livro. Se quiserem anotar aí. Fala o nome, por favor, pastor, que não dá para ler. Estudo sobre a história dos batistas independentes. De Leif Ekstrom. Ô, pastor, Oi. por favor, repete coloca aí, de novo por assim na favor. tela essa foto que o senhor estava aí na mão, por favor. Do livro, por favor. Você quer que E eu... o nome do autor, por favor. A do autor? Leif Ekstrom. Eu acho que é essa a pronúncia. Uhum. Mas esse livro vai estar aí? Como é que eu vou fazer? Então, eu não consultei, mas talvez depois o pastor Paulo até pode falar para a gente se tem na biblioteca, né? Eu acabei não olhando, mas pode ser que tenha na biblioteca. Escolhi esse menor, né? Porque a gente tem a edição que foi lançada, que é esse aqui, ó, nos 100 anos da nossa convenção. 2012 foi lançado, né? Esse aqui. Da Suécia ao Brasil, uma história missionária. Então, no seminário, lá no seminário, né, na biblioteca tem os dois. Mas o do resumo é esse aqui. E aí eu quero marcar uma data com vocês. Pastor, e se Sim, fosse possível o senhor enviar no grupo o livro, o nome, tudo aí? mando sim. É melhor. Vou estar postando para vocês, tá bom? Repete seu nome, Obrigada, então. por favor, pastor. Viu, Léo? Eu posto no grupo, então, o livro. Beleza. Tá joia? E aí eu quero marcar um tempo com vocês. Um mês tá bom para esse resumo? Vocês estão de férias agora, não estão? Não? Vocês não estão de recesso no seminário, não? Estamos, pastor. De seminário, né? Eu sei que outras tarefas vocês têm aí, bastante tarefa, né? Inclusive do seminário. Oi? Inclusive, ainda tem tarefa do seminário, de outras disciplinas Ainda para tem terminar. tarefa. Então, por isso que eu quero marcar com vocês agora, né? E dar um prazo, porque acaba acumulando trabalhos, né? E aí depois vai ficando complicado. Eu estou com alguns alunos aí pendentes sobre alguns trabalhos, né? Aí o pastor Paulo está falando que o livro tem na biblioteca do seminário, tá? Que depois vocês podem procurar lá. Obrigado, pastor Paulo. Então, assim, seria interessante aproveitar agora, né, esse tempo que vocês não estão em aula, né?
e já fazer esse resumo, porque, assim, a nota de vocês nessa matéria vai depender desse resumo, tá bom? Então, a gente fica combinado assim, 30 dias é um bom tempo para vocês fazerem esse resumo. Pastor Ei, Clemil pastor, está mas dizendo como que é que está é tudo esse beleza. resumo aí? Quantas páginas são? É o livro todo? Ele é pequeno, ele é pequeno. Se vocês sentarem aí, em algumas horas vocês vão fazer a leitura dele tranquilamente. Como ele tem muita fotos, né? Então, assim, ele é um livro, quer ver? Deixa eu te falar a quantidade de páginas. 124 páginas. 124 páginas. A letra é grande, tem muitas fotos, então, assim, você vai sentar e vai ler rapidão. Até porque a história acaba chamando a atenção da gente, né? Então, dá para ler rapidão. E aí vocês vão fazer o resumo e estarão enviando para mim. E não sei quantas aulas, senhor. Como, Danila? Quantas aulas a gente vai ter Então, dessa disciplina? a nossa aula é só hoje e amanhã, porque é intensivo, né? Então, é só hoje e amanhã a gente já encerra. É uma matéria rápida. Graça e paz, pastor Jânio. Graça e paz, pastor Edson. Que bom revê-lo aqui. Prazer é todo meu. Você está bem? Família? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Amém. Deus E a do abençoe. amigo? Todos bem por aí? Tudo tranquilo. Só com um pouquinho de frio, mas tá bom. Opa! Aqui para a gente também começou a fazer um friozinho, né? Bom também. Que bom, né? Que bom. Bom. Já começou a aula já? Já estamos, já estamos agora falando sobre a nossa avaliação, pastor Edson. Eu estava falando que a nossa avaliação ela está relacionada, né, à participação aqui, né? Então, a nossa aula é hoje e amanhã, o dia todo, até finalizar o nosso conteúdo, né? E a nossa avaliação ela está relacionada à presença aqui, né, à participação e o resumo desse livro aqui, né, que conta a história dos batistas independentes, um livro pequeno. Eu vou estar postando no grupo para vocês. O pastor Paulo já sinalizou para a gente que tem na biblioteca o livro, vocês podem ir lá que está na biblioteca. E a gente deu prazo de 1 mês para esse resumo. Aproveitar que vocês estão aí de recesso, de seminário, né? E dar mais uma tarefinha para vocês aí, tá bom? Tá bom, né? Tem que fazer. Ai, essa vida corrida não é fácil, não. É verdade, é verdade. Mas em tudo dai graça. Amém. Pastor Jânio, Sim, a aula amanhã começa que horário? amanhã a gente começa às 8h30, na parte da manhã. Nós vamos aí até 11, 11h30, tá? E aí a gente retorna à tarde até a gente finalizar o nosso conteúdo. É que amanhã de manhã eu trabalho. Aí amanhã, então eu só vou assistir depois. Certo, certo da coisa. Pronto. Sérgio Vieira, acende uma luz aí. Bem-vindo. Amém, pastor. Eu estou aqui dentro da Topic, é porque eu estou na zona rural, que eu vim trazer os jovens, a paz. Ah, tá certo. Aí só tenho essa luz da Tá própria certo. Topic aqui. Então tá. Gente, então, tudo entendido? Tudo ok até aí? Pastor, só tem um problema. Acho que amanhã, na parte da manhã, a gente tem compromisso. Eu sei. Então, a gente só poderia, no caso aí, só na parte da tarde só. Até à noite, se precisar, não tem problema. O problema é na parte da manhã, que já isso aí, infelizmente, eu não tenho como deixar de fazer, entendeu? Uhum. Prestar um socorro aí, então não tem como. Nós vamos internar uma pessoa amanhã que é com problema de vício,
Eu sei. Nós vamos resgatar essa pessoa amanhã cedo. Então eu não tenho como isso não tem como desmarcar, isso não tem Eu jeito, né? sei. A pessoa pediu ajuda, pediu socorro, a gente tem que socorrer. Então eu estou Tá saindo c- daqui da minha cidade aqui, eu estou saindo daqui 7:30 da manhã para levar essa pessoa. Uhum. Então vai me tomar a manhã toda para me poder Eu resolver esse problema, entendeu? eu entendo, pastor Edson. Como a aula está gravada, né, aí depois os Não, com alunos, né, que certeza. não participarem depois acompanham, tá bom? Não, perfeito, perfeito. Então tá, obrigado, pastor. Gente, então tá. Eu vou estar projetando para vocês aí. Talvez vai demorar um pouco, porque a gente fez a primeira tentativa aqui, mas talvez agora já esteja ok, né? Opa, parece que vocês conseguiram visualizar aí? Tudo bem? Tá tudo bem aqui, pastor. Então tá. Vamos ver se roda, né? Isso. Deixa eu fazer os ajustes aqui. Se aparece em tela inteira para vocês aí. Pronto. Chegou a tela cheia para vocês aí? Ok. Chegou. Opa, então tá. Então, nossa proposta é estudar a história dos batistas. Para nossa introdução, vamos pensar um pouquinho sobre a história, né? Nós vamos estudar sobre a história dos batistas independentes, mas vamos pensar um pouquinho sobre os batistas históricos, né? Onde eles surgiram, para a gente ter uma melhor noção. Mas antes disso, quero passar para vocês o nosso conteúdo, né? Da nossa disciplina. Então, o que é que nós estaremos vendo hoje e amanhã? Né? As condições econômicas, religiosas, ideológica da Suécia no século XIX, a vida de John Ogman, né? Ogman, fundador da Orebro Missiones, na Suécia, como surgiu, né, essa organização missionária na Suécia. Depois nós vamos estar vendo, né, que essa organização ela tem uma fusão com outras denominações e que juntas, né, nasce a Interact. O que mais? Estaremos vendo, né, o início dessa missão aqui no Brasil, através da, da vida, né, de John Ogman e da Orebro Missiones. Como foi fundada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes no Brasil. História de missão, de missões da CIB, né? Nós vamos ver esse desenrolar, né, do nascimento das igrejas até se tornar uma convenção. Como é organizada a CIB hoje, as bases doutrinárias da CIB e perspectivas futuras da CIB, né? Da Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Dito isso do nosso conteúdo, deixa eu ver se vai aqui.
tentar resolver o meu problema aqui, tá? Travou para nós, pastor. Então, vamos ver se vai. E aí? Não estou conseguindo, viu? Tentar ver se eu saio do modo tela cheia e tentar passar de um por um. Deixa eu tentar passar de um por um aqui. Eu acho que dá para vocês visualizarem também. Está dando para visualizar o slide aí bem? Sim, pastor. Obrigado, pastora Silvana. Então, eu vou Graça e tentar fazer. Paz. Eu vou tentar fazer assim, porque aí talvez evita, né, esse travamento aí. Aqui são só 6 slides, é rápido. Depois a gente vai partir para um outro. Vamos ver como é que vai funcionar. Então tá. Como é que... O que nós temos de história dos batistas, né? Há algumas teorias, eu não sei se vocês já ouviram falar dessas teorias, né? Mas eu quero trazer aqui para a gente, né? Existe uma teoria que diz que os batistas eles estão ligados desde a época de Jesus, que eles sempre existiram. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria JJJ. Jordão, João Batista, Jesus, e os batistas estão ligados, então, a Jesus, né? Sem passar pela Igreja Católica Romana, sem passar pela Reforma Protestante. É uma teoria, é apenas uma teoria, não existe uma comprovação histórica, né? É um desejo de algumas pessoas, né, de ligar a Igreja Batista diretamente lá em Jesus, sem precisar, né, de passar por todo esse tempo de escuridão e depois de reforma. Nós temos essa teoria. Nós temos uma teoria também ligada a que os batistas eles são descendentes, né, dos anabatistas. Está mais próximo aí. Eu quero lembrar para vocês que a gente tem a Reforma Protestante, através de Martinho Lutero, né, depois toma um corpo com João Calvino, mas nós vamos ter o Wycliffe na Suíça,
que também é um reformador. E na Suíça nós vamos ter um grupo, né, que é chamado de Anabatista, que esse nome está ligado ao fato deles rebatizarem as pessoas. E por que eles rebatizavam? Porque eles estão insatisfeitos. Apesar de acontecer a reforma, mas eles não estão satisfeitos com a reforma, eles querem uma reforma mais radical, né? E eles, então, se afastam desses reformadores, né? Criam um núcleo de pessoas onde eles rebatizam essas pessoas. Eles eram tão radicais, né? Que o próprio Wycliffe traz uma mancha na história, porque ele acabou perseguindo os anabatistas e matou muitos anabatistas, né? E uma das formas que ele fez para poder tentar parar esse movimento, né? E, no caso, com a morte, foi através do afogamento. E é uma mancha muito ruim na história da reforma, porque o John Wycliffe, ele dizia que os batistas, né, eles eram batizados, depois eles eram rebatizados, anabatistas, e agora, pela terceira vez, eles estavam sendo batizados por afogamento, né, com a morte. Então, a gente tem essa mancha na história. Porém, desse grupo dos anabatistas, né, que acaba tendo essa insatisfação com a reforma, que para eles era uma reforma parcial, nós vamos ter algumas pessoas, né, que vão fugir desse período, né, de luta que foi travada aí entre os reformadores e os anabatistas, e dentre eles nós vamos ter o John Smith e o Thomas, que é um advogado. Eles, fugindo para a Holanda, eles começam, então, a pregar, né, esse novo pensamento, essa nova doutrina que vai dar origem aos batistas. Então, a Igreja Batista tem a sua origem na Holanda. Eles chegam na Holanda em 1608, e em 1609 nasce a primeira igreja em solo holandês, em Amsterdã. E o próprio John Smith, ele se autobatiza, né? Algo que, naquele tempo, vai soar de uma forma muito ruim, mas o John, ele acaba se autobatizando, e depois de se batizar, ele batiza aquele grupo que agora está aderindo a esse ensinamento dos dois. Quais são as doutrinas que constituem uma igreja batista, né? A primeira delas, já traz aí no seu nome, né? É o batismo por imersão. Até então, a Igreja Católica, a Igreja Luterana, batizava as pessoas, né, borrifando jatos de água nas crianças. O batismo era feito assim, e é feito assim até hoje, né? Porém, os batistas, eles acreditavam, né, que o batismo ele tem que ser feito por imersão. É quando a pessoa ela é imergida, né, o corpo todo em água, que de fato ela é batizada. Até porque a palavra, né, baptizo, ela tem esse significado, né, imergir um objeto, imergir um corpo por completo na água. Então, primeira doutrina que constitui uma igreja batista é que ela batiza por imersão. Segundo, ela acredita somente em duas ordenanças: batismo e ceia. Batismo e ceia.
ela acredita que essas são as duas ordenanças que Jesus deixa para a igreja, que a igreja precisa praticar essas ordenanças, porém, a igreja batista, né, os batistas, eles não acreditam que essas duas ordenanças estão ligadas à salvação. As pessoas praticam essas ordenanças porque elas são salvas. Elas não praticam essas ordenanças para influenciar na salvação delas. Por que essa distinção? Porque a Igreja Católica Romana, ela tem não as suas ordenanças, né? Não as ordenanças, mas ela tem, me passou aqui agora a memória, o que é chamado de... Deixa eu encontrar aqui para mim passar para vocês. A Igreja Católica Romana, ela pratica o que é chamado de sacramentos. E dentre esses sacramentos, né, está o batismo, está a ceia, está o casamento, está a crisma, né? E a Igreja Católica Romana, ela acredita que todos esses sacramentos fazem parte ou influenciam na vida da pessoa no quesito salvação. Então, a igreja, os batistas, eles vêm fazendo essa diferenciação, né? Eles não acreditam nos sacramentos, mas eles acreditam nas ordenanças deixadas por Jesus, sendo que essas duas ordenanças é batismo e ceia. Terceiro, os batistas, eles nascem com esse pensamento, né, de que a igreja e o Estado, eles devem estar separados um do outro. Por quê? Até então nós temos na história, né, e aí vocês vão relembrar, eu acho que vocês já estudaram, né, a história da igreja, a história geral da igreja, e vocês vão relembrar que a igreja, quando chega na época de Constantino, que é o imperador romano, ela acaba, então, fazendo parte, né, do império e se torna a igreja oficial do império. Vem o período da Reforma, com Martinho Lutero, nasce, então, os luteranos, né, e alguns países vão aderir à igreja luterana também como igreja do Estado, que é o caso da Suécia, que nós vamos estar vendo mais à frente, né? Mas nós vamos ter também na Inglaterra a igreja que adere a igreja, né, adere ao Estado, e o Estado torna a igreja anglicana, que é até hoje, né, uma igreja do Estado. E isso, então, vai criar sempre uma perseguição às outras religiões. O que os batistas acreditam? Os batistas acreditam que o que nós conhecemos como Estado laico, né? Onde igreja e religião, elas podem trabalhar juntas, né, de alguma forma, para poder trazer um benefício para a sociedade, mas elas não estão atreladas uma à outra, de maneira que a igreja se torne, né, a igreja oficial do Estado, trazendo perseguição para as outras religiões. Então, os batistas acreditam que igreja e Estado, elas precisam estar separadas uma da outra. O que os batistas acreditam? Os batistas acreditam na liberdade de consciência do indivíduo. A questão da igreja não está atrelada ao Estado, isso implica que todo indivíduo ele é livre para poder ouvir a mensagem do Evangelho e tomar uma decisão de seguir essa
essa mensagem através de uma religião ou não. Ele é livre, né? E aí, então, os batistas acreditam, né, que cada indivíduo toma a sua decisão livremente quando o assunto é salvação. Por último, a Igreja Batista, ela acredita na autonomia das igrejas locais. Nós vamos ver que as igrejas batistas, elas podem formar associações, convenções, porém, quem toma as decisões na igreja é a Assembleia da Igreja. Por isso, o modelo batista é um modelo congregacional. É um modelo onde a Assembleia reunida ela toma as suas decisões em prol, né, daquilo que ela quer desenvolver dentro da comunidade e fora da comunidade. Apesar das igrejas batistas estarem em uma associação de igrejas, né, e formar uma convenção, não implica que essa convenção tem gerência sobre as igrejas locais. Se uma igreja local, né, ela estiver passando por algum problema, a convenção ela só pode prestar uma ajuda a essa igreja uma vez que ela for convidada para fazer isso. Então, a autonomia de cada igreja local é um princípio dos batistas. Tá bom? Essas são as doutrinas, né, base da igreja dos batistas, né? E aí nós vamos ver agora o nosso último slide, que existe, então, uma diferença dos batistas independentes, né, dos batistas históricos. E aí vocês vão perceber quando a gente estiver tratando, né, da igreja na Suécia e da igreja também batista independente já aqui no Brasil, nós vamos perceber que existe exatamente por isso aqui que nós vamos ver agora, né, que há, então, uma saída da igreja batista, né, e a formação da igreja batista independente é exatamente porque Ongman ele passa a acreditar no que esse slide aqui nos apresenta. Então, ó, o batismo com o Espírito Santo é distinto da regeneração. Tem tudo a ver com soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, dentro da doutrina da salvação, nós vamos ver, né, que regeneração é um processo operado pelo Espírito Santo na vida de cada ser humano. Então, o que é a regeneração? É o nascer de novo. É quando a pessoa ela nasce de novo, ela nasce para Deus, né? E aí, o que os batistas independentes acreditam, né? Segundo o entendimento dos batistas independentes, quando acontece a regeneração, o crente tem o Espírito Santo. Eles acreditam, né? A nossa convenção, ela acredita que quando a pessoa converte, né? Quando a pessoa ela nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar na vida dela e ela tem agora a presença do Espírito na vida dela, né? É o que está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, que diz que quando nós cremos em Cristo Jesus, no Evangelho que nos traz a salvação, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse processo de regeneração, o crente tem o Espírito Santo. Porém, né, quando ele é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tem o crente, tem essa pessoa. Então, essa distinção que é feita, né, os batistas independentes é que uma pessoa regenerada, salva, ela tem a pessoa do Espírito Santo habitando nela.
porém, ela não tem esse domínio do Espírito Santo para poder estar direcionando ela naquilo que o Espírito Santo quer. Uma vez que essa pessoa é batizada com o Espírito Santo, então ela agora tem o Espírito Santo e o Espírito Santo a tem. O Espírito Santo agora passa a ter um domínio muito especial sobre a vida dela. É o que vai trazer para a vida dessa pessoa, segundo, né, o que acreditam os batistas independentes, é o que vai trazer para a vida dessa pessoa um fervor espiritual, uma vontade de servir o Senhor de uma forma melhor. Então, eu vou interromper aqui, porque acabou esses nossos slides, e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora, sobre esses 6 slides que nós vemos até agora. Eu quero ouvir de vocês um pouquinho o que vocês acham sobre a história dos batistas, né? E sobre as doutrinas dos batistas. Você já tinha essa compreensão, né? Eu acredito que a maioria que está aqui é batista, né? Então, assim, é essa compreensão que você tem do que é ser batista? Quero ouvir de vocês agora. Falar como o pastor Wilson Guimarães. A palavra está com vocês agora. Eu falei bastante, vocês ficaram aí em silêncio ouvindo. Agora eu quero ouvir vocês falarem. Pastor, boa noite. Boa noite. Pastor, os colegas. A história acerca do nascimento e tudo, eu nunca tinha parado para estudar, não. Mas as ordenanças, de acordo, a gente vai vendo participando das reuniões da igreja, a questão de doutrinação, eu já sabia. Vamos pegar na parte que mais pega, né? Do batismo com o Espírito Santo. O senhor começou, falou, eu falei, pronto, era o que eu pensava. Aí o senhor falou acerca do batismo com o Espírito Santo, que acreditaria que seria no momento que há a regeneração, que, como se fosse assim, como se recebe, né? O Espírito Santo. Aí depois o senhor voltou e falou acerca do domínio do Espírito Santo na pessoa. Como se ocorresse, então, o batismo depois? Isso, exatamente. É porque, assim, é por isso que eu não sei se vocês já ouviram, né, nas pregações dos nossos pastores, às vezes essa frase, né? Você já foi batizado com o Espírito Santo, né? Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Então, a gente ouve muito isso. Até, assim, eu poderia dizer, né, que os mais velhos, talvez esses que tiveram, né, um contato maior com alguns missionários, né, da nossa convenção, que vieram da Suécia, nós vamos ver que foram muitos, né? Não foi só o Eric Jansen, mas nós vamos ver que muitos missionários vieram, passaram por aqui, estiveram na nossa região, e então existe uma ênfase muito grande, né, sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo, né, que traz, então, esse renovo, né, na vida da pessoa e traz também essa evidência de alguns dons, né? Só quero fazer só quero já trazer para vocês que essa questão, né, do dom de línguas estranhas, das profecias, não é algo que, quando nasce a convenção, está muito em evidência. Isso vai acontecer um pouquinho mais à frente, né? Talvez já com outras denominações que vão nascer influenciadas, né, pelo movimento nos Estados Unidos, mas a ênfase aqui é que, uma vez que a pessoa ela é salva, ela busca agora, né, um batismo no Espírito Santo que vai dar para ela agora essa vida no Espírito e uma vida que é direcionada, né, de uma forma mais enfática pelo Espírito Santo. E aí, Dani?
Eu quero ouvir mais de vocês. Ei, pastor, Sim? a respeito de quando o pastor falou lá de John Smith, né, que se auto-batizou foi ele, né? Sozinho, Uhum. porque ele não tinha alguém para batizar ele. Então, assim, a história não entra nesses detalhes, né? Porque, assim, como era ele e o amigo dele, e os dois, né, eram conhecedores, né, da palavra de Deus, talvez um poderia batizar o outro, apesar de que o clérigo, né, aquele que era tido como agora como pastor, é o John Smith, né? O outro, ele era um advogado, ele era formado em direito, então talvez seja por isso. A história não traz esses detalhes, né? Só diz que ele se auto-batizou e depois Entendi. batiza os seus irmãos. Começou dele, né? Começou Entendi. dele. E aí? Quero Ô, ouvir mais um pastor, pouco. Pronto, da Clécio. Pode ir lá. é da classe. Isso. Com o áudio baixo. Em Atos 19, fala de uma passagem onde o apóstolo Paulo ele encontra, né, alguns crentes que eles só tinham sido batizados no batismo de João Batista, né? O batismo de arrependimento. Uhum. E eles nem sabiam, né? Paulo perguntou para eles se eles tinham sido batizados pelo Espírito Santo. E aí, então, eles não sabiam nem o que era. Então, Paulo, impondo as mãos sobre eles, e os batizou em nome de Jesus, e eles começaram a falar Em em, outras línguas. né, em outras línguas. Uhum. E esse batismo aqui, no caso aqui, que o apóstolo Paulo aqui batizou eles. No caso, o batismo anterior que eles batizaram na água, eles não receberam o Espírito Santo, então? Aqui foi só um enchimento. E Então, talvez esteja aí, né? O que dá origem hoje, essa grande questão que a gente tem mais em alguns ciclos, né? Pentecostais, neopentecostais, né? Que diz que a pessoa ela só é batizada quando existe uma evidência de línguas. Por isso que eu falei para vocês, né, que de antemão já ia dizer, já estou dizendo para vocês, né, que os batistas independentes eles não têm essa compreensão, né? Eles acreditam que o enchimento é esse possuir do Espírito a vida da pessoa que foi salva em Cristo Jesus. Porém, algumas outras denominações, eles vão acreditar que uma pessoa ela só é batizada com o Espírito Santo quando ela tem evidências de língua, e um dos textos bíblicos que é usado é esse texto de Atos que o irmão acabou de mencionar para nós. Porém, quando a gente está estudando, né, a história do nascimento da igreja, nós vamos ver que os discípulos andaram com Jesus e os discípulos, eles, em um certo momento, Jesus sopra sobre ele o Espírito, né? Recebe o Espírito, e depois nós vamos ver que Jesus morre e diz para eles assim, olha, não saia de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do meu Pai, né? E aí nós vamos ter Atos 2, aonde os discípulos estão reunidos em oração, e o Espírito Santo vem sobre eles, né? E é através, né, dessa vinda do Espírito que a igreja, então, recebe esse poder. E a evidência que nós temos ali, né, naquele momento, na vida dos discípulos, é essa questão das línguas estranhas. Línguas estranhas, não, de outras línguas, né? Porque em Atos 2 nós vamos ter outras línguas, né? Eles estão falando línguas
estranhas para eles, mas conhecidas daqueles moradores que vieram da Frígia, da Capadócia, né, e de toda a região que vieram para a festa do Pentecostes. Porém, quando Paulo chega, né, na cidade de Éfeso, que Apolo já passou por ali, já pregando o evangelho, né, os discípulos, quando ele pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, não, a gente nem sabe, né, a respeito disso. O que nós participamos foi do batismo de João. E aí Paulo vai explicar, não, o batismo de João é um batismo de arrependimento. Então, assim, alguns historiadores vão dizer que Paulo vai impor a mão sobre eles, né, e vai vir o Espírito Santo, exatamente com esse propósito, né, de acontecer esse mesmo sinal que aconteceu na igreja em Jerusalém com os apóstolos, né? Mas não é o fato deles falarem em línguas estranhas, né, que eles, então, estão recebendo, de fato, o Espírito Santo. Existe essa distinção, mas existe um grande debate dentro das igrejas, né, históricas e igrejas pentecostais e neopentecostais a respeito disso. Tá bom? Amém. O que mais que a gente poderia observar sobre aí as doutrinas batistas? Ô, pastor Clemilton, Quem passou primeiro? a questão do batismo aí, do batista, é Sim. praticamente, aqui no Brasil, praticamente regra geral, né? Das outras denominações, que muitas delas saíram de dentro da Igreja Batista, na realidade, né? Muitas Uhum. saíram. Então, a questão do batismo por imersão é quase que unânime, né? Das outras denominações. E também a questão da ordenança da ceia, né? As Uhum. únicas igrejas que se distinguem da Igreja Batista, que eu tenho conhecimento até o momento, né? Pode ser que surjam outras denominações não conhecidas minhas, é a questão da Igreja Adventista, que batiza após a pessoa ter confessado o pecado, mesmo já tendo sido batizado, né? Uma doutrina interna deles lá. E também a Igreja Cristã do Brasil, que é considerada, né, também não um segmento igual à Igreja Batista, mas eles, mesmo a pessoa sendo batizada em outra denominação, quando vai para lá, eles são batizados novamente. Então, as únicas que se distinguem até o momento são essas. Agora, o restante das outras denominações, que não levam o nome de Batista, o uso da regra geral é o batismo por imersão. Salvo a Igreja Católica e a Luterana, né? Que a Luterana até hoje batiza por aspersão. E Uhum. na questão da doutrina da Santa da Ceia, né? Também é semelhante, né? Então, mesmo a pessoa vinda de outra denominação, ela tem assim uma base, né? Acerca do batismo e da ceia, que dificilmente se distingue em outras denominações, né? Mas a questão que eu já tinha ouvido falar, que o senhor falou que é uma teoria, é acerca dos batistas que vieram ali da doutrina de João Batista, né? Uhum. Eu já ouvi essa teoria já, e na realidade eu não acredito nela. Pessoalmente eu não acredito, né? Uhum. Porque, né, teve vários momentos da igreja, teve momentos diversos, né? Então a gente não pode afirmar com tanta certeza essa teoria de que os batistas vieram diretamente dali dos discípulos de João, né? Porque houve um massacre muito grande ali na, no início ali depois do ano 70, né? Houve um massacre, uma perseguição muito, muito grande. Houve também aquele grupo lá que se refugiou lá no deserto, onde teve
a, que escreveram, né, alguns textos da Bíblia, ou na caverna de Qumran, se não me engano, Qumran, que foram achados os escritos ali, que eram, segundo algumas teorias, vieram do grupo Batista, de João Batista, né? Que eram pessoas que fugindo de Roma, se refugiaram no deserto e escreveram e colocaram as, as escrituras em pote de barro e esconderam na caverna. Mas esse grupo também foi extinto. Um pessoal foi extinto, foi morto pelo Império Romano. Então, essa teoria também quer dizer, eu não acredito. Pode ser que tenha base, mas eu não acredito, não. Mas, no demais, aí, a história do Batista está batendo direitinho com o que a gente já aprendeu em sala de aula e também nas reuniões da igreja, das doutrinas da Igreja Batista, né? Que é explicado, ensinado nos discipulados para para ser batizado, para receber a ceia e tal. Então, estão tudo batendo aí com aquele que a gente já aprendeu, né? Então, a minha análise aí da aula. obrigado, pastor Clemilton. Então, assim, a gente vê, né, que quando o pastor Clemilton traz, né, que a maioria das denominações no Brasil, ela segue, né, essa questão das ordenanças, ceia e batismo, né, por imersão, porque a gente tem as denominações, né, que vão chegar aqui no Brasil, ela tem uma grande influência já no que a gente percebe na história, né, que são os movimentos que acontecem nos Estados Unidos, né? A gente tem a Reforma Protestante, o Martinho Lutero, né? Só que a Reforma ela traz, né, algumas mudanças e traz então essa cisão, né, essa separação aí em primeira instância, né, daqueles que vão seguir a doutrina luterana, né? Mas ao mesmo tempo nasce, né, a igreja anglicana, mas todas essas, no caso, tanto os luteranos quanto os anglicanos, eles ainda estão muito atrelados, né, aos ritos e aos ensinamentos da Igreja Católica Romana. Então, com esse distanciamento aí, né, dos batistas, com o nascimento agora dos batistas na Holanda, e aí depois, né, com o surgimento, né, já agora no norte, né, América do Norte, dos Estados Unidos, que é chamado de Novo Mundo, né? E é exatamente nesse novo mundo que há essa perspectiva de ter uma igreja que esteja totalmente afastada dos ensinamentos da Igreja Católica Romana. É nesse novo mundo, né, que vai, então, nós vamos ter a influência agora, né, dos batistas, dos puritanos, né, presbiterianos, e com o nascimento, né, dessa nova forma de pensamento e com esse afastamento, né, da igreja, de uma certa forma do Estado, porque com o tempo também, né, esses grupos nos Estados Unidos vai acabar trazendo uma certa aproximação ali, né, quando os estados vão surgindo, mas é em solo norte-americano que vai nascer, então, o que nós chamamos, né, o que nós estudamos, né, que é o primeiro despertamento e depois o segundo despertamento. E aí, no segundo despertamento, a gente vai ter, né, essa influência agora já de pastores que voltam para a Europa, né, no caso da história que nós vamos estar estudando, né, da nossa convenção, que volta para a Suécia agora com essa visão, né, de uma vida renovada, de uma vida tomada pelo Espírito Santo, através desses pastores, né, e dessa nova visão
que nós vamos ter também o período, né, das grandes missões. Então, nós vamos ter agora missionários saindo da Europa e saindo dos Estados Unidos para vários países, né? E aí a gente tem, então, essa influência muito grande que chega até o Brasil, né? A gente tem aí os presbiterianos, a gente tem os batistas, aí juntamente nós vamos ter os assembleanos, né? E aí todos eles vão trazer essa visão, né, de uma igreja onde ela é laica, onde ela não está atrelada ao Estado, né? E nós vamos ter, então, essa visão, né, de que as pessoas elas precisam, né, passar por essa ordenança do batismo e praticar essa outra ordenança que é a ceia, tá bom? Então, no Brasil, a gente já vai ter essa influência muito grande. O que não acontece, né, até após a reforma, aí, já século XVII, nós não vamos ter, né, essa mesma visão ainda em solo europeu. Isso vai tomar uma proporção maior com o que nós, então, temos na história, né, que é esse período onde nasce os Estados Unidos, esse novo mundo, essa nova igreja, né, que é enviada agora para os outros continentes, que vai ter toda essa influência. Pastor, Sim, pastor Edson. a palavra diz que todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, né? Uhum. O batismo é algo imprescindível, né? Por imersão, né? E quando nós entramos na esfera de Calvino e Armínio, porque se o Senhor fala, né, que é que a gente segue, né, que se você crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo, né? Então, nesse caso, qual é a influência e qual é o tratamento que nós devemos dar a isso, nesse sentido? Eu não entendi, pastor Edson, viu a pergunta? Repete para a gente, por favor. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Então, se você é batizado, certo? Só que Calvino, ele segue por uma linha que não é bem assim, que são os eleitos. Não é isso? Então, como é que funciona? É isso que eu queria entender. Né? Como é que pode? Porque a gente segue, com tudo que vocês estão falando aí, é o que nós praticamos aqui. Não tem diferença nenhuma. Eu estou ouvindo e tudo para mim não é. Mas quando chega nessa parte, é que eu fico meio... Eu quero entender, mas eu não consigo entender essa definição, porque quem é calvinista também é batizado, não é? Então, se todo aquele que nele for batizado será salvo, por que só os eleitos? Bom, o senhor pode me ajudar nesse sentido? Pastor El está dando uma futucada aí, né? Não, só um pouquinho. Tranquilo, pastor Edson. O pastor Paulo levantou a mão ali, né? Talvez ele está querendo entrar exatamente para poder nos ajudar nisso, né? Vamos ouvir o pastor Paulo, então. Ele enroscou essa questão do batismo, né? Mas eu tô aqui ouvindo um pouquinho, só fazer uma pequena observação, pastor, tá? Com relação a duas questões. Primeiro, o que foi falado lá de capítulo 19 de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, né? E aquelas pessoas batizadas em nome de João, tá? Eu acho que a gente vai estudar agora no Novo Testamento 2, então é bom, interessante ver isso, que as pessoas ali eles seguiam João Batista, né? O batismo de João nada tem a ver com o batismo de Jesus, isso fica claro para nós, né? Que o batismo de João era o batismo para o arrependimento. Já o batismo de Jesus é outro batismo. Então, eles foram batizados ali pelo batismo do cristão, né? Ensinado por Jesus, né? Que João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era apenas um sinal de arrependimento, né? Agora, o batismo de Jesus já é um outro batismo que foi depois ensinado posteriormente. Então, por isso que Paulo levanta aquela questão
porque eles seguiam, havia um grupo que seguia João Batista, tá? Acho que isso precisa ficar claro para as pessoas, não confundir que o batismo de João não é o mesmo de Jesus. Jesus é batizado por João porque ele estava seguindo o caminho do arrependido, né, do arrependimento. Então, ele estava seguindo esse caminho que nós devemos seguir, mas não que seja o mesmo batismo, que João tinha um batismo de todos os discípulos de João foram batizados depois, novamente, né? Acho que isso fica claro. Outra coisa também é a questão de Qumran, que foi mencionada aqui, tá? Que não tem nada a ver também com batistas ou com discípulos de João, que o Qumran eram os essênios, que era uma seita do judaísmo, que nada tem a ver com Jesus, né, e com João Batista, enfim. João Batista possivelmente poderia ter sido um essênio, né? Alguns escritores acham que ele era essênio, mas o Qumran tem a ver com os essênios que escondiam as escrituras lá nos rolos, naquelas cavernas, tá? É porque eu ouvi aí que alguém falou, era um discípulo de João. Não era um discípulo de João. João possivelmente teria sido um essênio. Que os essênios surgem antes de João Batista. Era só isso que eu queria esclarecer, tá? Obrigado, Aí agora pastor o debate Paulo. do pastor Edson aí, eu deixo o professor de teologia sistemática. Pastor Paulo, antes de entrar na questão do pastor Edson, né, porque a gente tocou aqui nessa questão e eu acho que o pastor até vivenciou, né, muito mais do que eu, porque assim, vem de uma família, né, que são primórdios também dos batistas, né, independentes, e que cresceu ouvindo, né, essa questão do batismo com o Espírito Santo. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Aquilo que o pastor ouviu, né, nas igrejas e que é a visão, né, nossa batista independente. Então, isso era ensinado por meu pai, né? A necessidade de uma segunda experiência. A experiência de salvação e a experiência do batismo com o Espírito Santo. Isso sempre foi ensinado nas igrejas, né? E agora, o que ensinava isso? O batismo do Espírito Santo pode ser chamado também de enchimento com o Espírito Santo, né? E não a evidência desse batismo do Espírito Santo é o fruto do Espírito, é o caráter transformado. E não falar em línguas, profetizar, isso não era visto como evidências. Era essa diferença, a distinção que nós fazíamos na época, que se fazia na época das igrejas das Assembleias de Deus, que também pentecostais, da mesma origem, né, que vem lá da igreja de Filadélfia, de Oribru, de John Ogman, né, as duas correntes seguem, as duas igrejas saem do mesmo ramo, da mesma congregação. No entanto, os assembleianos, né, diziam isso, que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. E os suecos lá de Oribru nunca aceitaram isso. Que não línguas é dom, não é evidência, né? Profecia é dom, não é evidência. A evidência é o caráter transformado, é a vida transformada, é o fruto do Espírito Santo. A então era que eu aprendi, né, na minha classe de batismo também. Era dado bastante ênfase, né, nisso, porque a gente ouve os pastores, né? Até hoje, alguns pastores mais velhos que eles sempre trazem isso, né? A questão, né? Você tem buscado, né? O batismo com o Espírito Santo. Os suecos chegaram com essa ênfase, né? Assim, alguns, né? Principalmente alguns já chegaram com essa ênfase do batismo do Espírito Santo. Não lá nos primórdios, como colocou, né? O Eric Jansen, esse pessoal, mas mais tarde, ali nos anos 50 para frente, eles tinham, isso era muito forte entre eles, né? Obrigado, pastor Paulo. Desculpa a intervenção aí. Não, muito boa. Vou tentar ajudar. Muito boa, pastor, muito boa. A gente agradece. Vamos pensar um pouquinho, né, na questão que o pastor Edson ele levantou, né, sobre a questão da eleição. Porque, assim, quando a gente estuda, né, na teologia sistemática, nós vamos ver que a eleição ela é bíblica, né? Ela é bíblica. A Bíblia fala dos eleitos, né? E só que dentro da questão, né, da teologia calvinista e arminiana, né,
nós vamos ter algumas diferenças de pensamento nessa questão daqueles que são salvos, né? Porque, assim, o presbiteriano, né, que é calvinista, ele acredita na eleição. O arminiano, ele também acredita, né, na eleição, que Deus ele elege um povo, né, para si, né? Porém, existe, né, uma linha dentro do calvinismo, né, que é hipercalvinismo, que ela é uma linha mais radical, né? E que ela acredita, né, que uma vez que a pessoa ela é salva, ela não perde a salvação, ainda que ela, né, volte aos seus caminhos tortuosos. É uma linha radical. A linha assim, mais centrada dentro do calvinismo acredita, né, que a pessoa, uma vez salva, ela pratica agora, né, aquilo que a palavra de Deus diz e vive a produzir frutos que há evidência de uma pessoa salva, né? Porém, né, todos os dois grupos, no caso, os presbiterianos são calvinistas, né, outros, né, que são arminianos, né, eles também acreditam que a pessoa ela só pode ser salva através da pregação do evangelho, e uma vez que ela é alcançada pelo evangelho, ela precisa praticar as duas ordenanças, né? Ser batizada e também ceiar, né? Trazer sempre à memória o que Jesus fez, né? Que é a morte na cruz e a sua ressurreição. Então, tanto um grupo quanto o outro acredita que o evangelho precisa ser pregado, né? Que as pessoas precisam de arrependimento, e que uma vez que elas são salvas, elas agora precisam praticar as ordenanças, né? A grande diferença é que dentro, né, da linha presbiteriana calvinista, eles acreditam que o Senhor ele escolheu um grupo e ele tem um compromisso dele com esse grupo. Então, assim, quando fala que Deus, né, quando pega o texto de João, capítulo 3, versículo 18, e versículo 15 e 16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? E ali está falando de pessoas, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os arminianos vão dizer todas as pessoas da face da terra, né? Os calvinistas vão dizer não, todos são aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, são esses que vão ouvir, são esses que vão crer, são esses que vão praticar as ordenanças, são esses que vão viver para o Senhor. Então, é esse grupo que Deus está comissionando pessoas para pregar o evangelho para eles, né? Para que eles possam chegar ao arrependimento. Então, são essas diferenças. Eu não sei se eu acabei caminhando demais, pastor Edson, e não respondi, né, a pergunta aí, mas se eu não respondi, fica à vontade, a gente pode continuar conversando. Estou satisfeito. Está satisfeito? Então tá. Então tá. Gente, deixa eu entrar agora, né, já que a gente conversou um pouquinho sobre Batista, eu trouxe esse pano de fundo para nós entendermos, né, o que nós vamos estar estudando de agora para frente, que é a história dos batistas independentes, né? Então, os batistas independentes têm essa ligação com os batistas históricos, né? Mas nós vamos ver que nessa caminhada aí com os batistas históricos vai chegar um momento que nós vamos ter algumas divergências de algumas doutrinas, né? Que um grupo acredita e o outro acaba não tendo a mesma compreensão, né? E nós vamos ter, então, de uma certa forma, um afastamento, né? Que é onde vai dar início o que nós chamamos hoje de Igreja Batista Filadélfia, tá? Mas nós estamos ligados aos batistas, nós
acreditamos, né, nessas doutrinas básicas que nós falamos agora, né? Mas nós vamos ter algumas questões pequenas aí, né, que vai gerar um certo conflito, né, do pensamento que tinha até então, né? E nós vamos ver que Ongman, ele, de uma certa forma, é pioneiro em alguma forma de pensamento, igual relacionada às mulheres, nós vamos ver isso, né? Os escritores dizem que ele está à frente do tempo dele para tomar as decisões que ele tomou, né? Mas isso vai gerar alguns desconfortos na época e na convenção que ele está inserido. Mas a base é essa, tá? Eu gostaria que vocês, eu não sei se vocês estudaram história geral da igreja, mas eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho, né? Se não estudou ou se já estudou, voltar a estudar, porque é muito interessante, né? Nós vamos ver que, quando a gente estiver falando aqui, né, que Ongman, ele, ele participa desse despertamento, né, que acontece com Moody, com Finney. Então, assim, tudo isso está relacionado, né, a uma história anterior aí, né, que está em andamento e que ele agora vai fazer parte porque vai para os Estados Unidos e que vai ter uma grande influência na vida dele. Então, é interessante a gente sempre voltar a estudar a história da igreja, com um olhar assim, mais minucioso, né, para a gente ver até o que nós hoje, né, estamos fazendo tem muito a ver com o que os nossos antepassados, né, foram influenciados naquele tempo, tá bom? Igual o pastor Paulo trouxe essa questão, né, sobre o batismo com o Espírito Santo, essa nova experiência, né? Hoje, quando a gente está conversando, a gente fala muito sobre essa questão mesmo, que essa nova experiência hoje é chamada de enchimento do Espírito Santo, né? Que é quando traz as evidências do fruto do Espírito na vida da pessoa, né? Mas a nomenclatura era muito usada nessa direção sobre uma nova experiência, né, com o Espírito, um batismo no Espírito Santo. Então, são essas coisas que vêm de lá, né, e que a gente agora continua ouvindo e, às vezes, talvez falando, né, com novas nomenclaturas, com o olhar nas Escrituras, com o olhar na Bíblia. Vou tentar compartilhar com vocês os outros slides que eu tenho aqui agora, né, entrando propriamente na história dos batistas independentes. Dá licença, pastor. Sim. Angelina, acho que você está com uma outra janela aberta. Agora você fechou o microfone, mas estava aberto. Obrigado. Você está em duas janelas. E ela que está dando mesmo esses ruídos. Agora fechou. Obrigado, pastor. Gente, deixa eu encontrar aqui, porque eu estou um pouco perdido com os meus slides aqui, mas vou encontrar.
Desculpa aí, eu estou tentando aqui achar, porque assim, meus slides eu sempre coloco ele no computador e eu estou com um probleminha no computador, acabei deixando na nuvem. E aí agora, quando eu tento compartilhar, eu não estou encontrando. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo ajuda aqui com os universitários aqui.
Gente, quero pedir desculpa para vocês. Eu acabei tendo um problema com meu notebook. E aí, como eu não consegui resolver, né? Chamei meu filho aqui, que nessa área, ele acaba entendendo bem, mas não foi possível. Então, já quero pedir desculpa para vocês. E como a gente, né, já está já estamos chegando às 21h30, eu vou encerrar a aula por hoje e vou tentar me organizar aqui tudo direitinho para que a gente possa amanhã, né, eu estar com um outro computador e para a gente poder não ter esse desconforto agora que eu acabei trazendo para vocês, tá bom? Então, a gente encerra e já agradeço a compreensão de vocês. E amanhã, às 8h30, a gente retoma a nossa aula. E aí eu já retomo com a história dos batistas independentes. Tá bom? Boa noite, pastor Jânio. Deus Tá abençoe. bom, pastor. Boa Até noite. amanhã. Boa noite, amados. Deus abençoe, pastor. Tranquilo. Deus Boa noite, abençoe. a paz. Agradeço Deus mais abençoe uma a todos. vez. Boa noite, Um colegas. abraço. Um abraço. Boa, no... Boa noite, Boa noite, Deus pastor. Boa noite, abençoe. colegas. Até amanhã. Até amanhã. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Boa noite. Até. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Tá. Boa noite, paz. Bom descanso aí. Obrigada para o senhor também. Paulo, ainda está por aí? Sim, pastor. Então, pastor, tentei aqui, mas não consegui. Peço desculpa, viu? Falei com o Daniel aqui, porque hoje ele está em aula, né? Eu até falei com ele mais cedo que seria possível usar o notebook dele, mas como ele está em aula agora à noite, não foi Sim. possível. Mas quando for amanhã, aí eu uso o notebook dele, Ah, tranquilo. Uhum. tá Mas bom? correu tudo bem, né? Uhum. A Aham. gente só queria já